A partir de agora, com você, histórias que edificam. Eu estou aqui no Paraná, em Curitiba, o tempo está frio, mas está gostoso. Eu estou com frio, pastora Mauri está suando aqui, não é? É uma beleza. Eu estou no templo da Igreja Apostólica Unida em Cristo, uma igreja que tem a presidência do pastor Dr. Amaury Borges. Ele que é associado à Associação Brasileira de Apoio Cristão Eclesiástico no Rio de Janeiro, a Abrace, também é juiz de paz eclesiástico, é capelão civil da Associação Brasileira de Capelães Civis Evangélicos, portanto é com muita alegria que eu estou aqui. O doutor Amaury, ele é escritor, já lançou 15 livros, não é? E acaba de lançar uma Bíblia, a Bíblia anotada monoteísta, uma Bíblia com anotações, comentários, que você precisa adquirir essa Bíblia. Muito bem, ele também é cantor, já gravou 5 CDs e agora está indo para o 6º. E este homem ainda me convida para pregar na igreja dele. Estou saindo agora de uma série de mensagens, de 3 mensagens, e hoje ele está aqui porque ele tem um forte testemunho e eu quero falar com ele. Você está na tvf7.com.br, o seu canal missionário na internet. Sou o reverendo Francisco Alves e converso agora com o pastor Dr. Amaury Borges. Pastor Amaury, tudo bem? Graças a Deus, reverendo. Que calor é esse, rapaz? Para nós aqui ainda está calor. Rio de Janeiro, isso vai derreter, hein? É verdade, mas aqui ainda está calor. Estamos na espera do frio. Pastor Amaury, muito bom estar com o senhor esse final de semana. Sua igreja, gente receptiva, jovem, simpática. Visitamos ali a frente missionária e estamos felizes com o trabalho que o senhor vem desenvolvendo aqui em Curitiba. Mas hoje nós vamos falar um pouco do seu testemunho, da sua história. Eu soube que o senhor foi coroinha da Igreja Católica, é verdade? Sim, reverendo. Fui coroinha com 7 anos. 7 anos. E como que o senhor veio parar na Igreja Evangélica? Como foi a sua conversão? Conta para nós um pouco dessa história. Bem, reverendo, como o senhor mesmo disse, eu vim de uma família católica, muito católica. E fui criado dentro do que nós criamos pela minha mãe, que era uma pessoa muito zelosa, dentro do catolicismo, uma pessoa que se dedicava muito naquilo que ela cria. E eu acabei herdando esta fé que ela tinha, esse desejo em servir a Deus, em a busca por Deus. E ela me influenciou muito nessa busca. Então, desde pequeno, eu acabei acompanhando ela no catolicismo e aprendendo tudo a respeito da nossa fé, de tudo que nós criamos. E eu me dediquei já desde pequeno, me tornei coroinha com 7 para 8 anos de idade. E gostava muito do que fazia. Para mim era um prazer participar das missas e estar presente em todos os movimentos que a igreja realizava. E com 11 anos de idade, num testemunho que eu vi a respeito da história do do padre Zezinho, aquilo me emocionou demais. E pelo desejo que eu tinha por Deus, pela vontade que eu tinha de servir a Deus na minha vida, então acabei me emocionando com aquela história e tomando a decisão de me tornar padre. E então eu falei para o meu pai e minha mãe, primeiramente procurei o padre que era o responsável pelos coroinhas e falei para ele a respeito do meu desejo. Ele viu que estava emocionado, ele disse, dá para ver em você que você tem vocação para se tornar um sacerdote. Então procurei meu pai e minha mãe, falei a respeito para eles. Meu pai na época, ele era praticamente um ateu, ele não acompanhava nós nas missas. Mas quando eu falei para ele do meu desejo de me tornar padre, um servo de Deus, aquilo mexeu muito com ele. Até então ele bebia muito e era uma pessoa assim, bastante mundana. E ele foi muito tocado com essa minha decisão. E mesmo eu tendo um amor muito grande por eles e nunca ter me separado deles, né, desde o meu nascimento, mas eu naquele momento ali eu tomei a decisão de ir para o seminário. E o seminário ficava em Santa Catarina, na cidade de Rio Negrinho. E isso levaria então a ter que me afastar do meu pai e de minha mãe
por muito tempo. O senhor morava onde mesmo? Aqui em Curitiba mesmo. E então eles, emocionados com aquilo, principalmente minha mãe, por ter tomado essa decisão, eles concordaram muito prontamente, conversaram com o padre, e o próprio seminário, da onde eu era coroinha, onde tinha o seminário aqui na Vila Auer, eles mesmos me ajudaram na preparação de tudo enxoval que eu tinha que levar para o seminário. E todos os padres emocionados com a minha decisão, e acabei indo então para o seminário de Santa Catarina, na cidade de Rio Negrinho. Mas lá dentro do seminário, reverendo Francisco, eu, na minha busca por Deus, na minha dedicação, me destaquei entre os demais seminaristas, éramos em torno de 200 seminaristas, e eu me destaquei entre os demais em todas as atividades, pela minha dedicação. Eu queria realmente, o meu desejo era me tornar um padre santo, um homem de Deus, um homem santo. E eu me esforcei com tudo o que eu tinha para me tornar realmente aquilo que eu queria, né? Servir a Deus verdadeiramente, me tornar um sacerdote santo mesmo, da forma que eu agradasse a Deus com a minha fé. E lá no seminário, então, lendo a Bíblia todos os dias, rezando o rosário todos os dias antes de dormir, na minha busca por Deus, começou a acontecer algumas coisas dentro do seminário. Lendo a Bíblia, eu comecei a encontrar contradições naquilo que eu aprendia dentro do seminário, no que eu vivenciava todos os dias, com o que a Bíblia dizia. E aquilo me levou a questionar a nossa vida ali dentro do seminário. E muitas vezes eu procurei o reitor do seminário, então por ter me destacado dentro do seminário, eu tinha muita liberdade com o reitor do seminário. Então eu chegava para ele e fazia muitas perguntas a respeito do que eu encontrava na Bíblia e a respeito do que a gente aprendia no dia a dia ali. E ele disse: olha, Mauri, o que dá para ver em você é que você realmente tem uma vocação de se tornar um homem santo, um homem de Deus, mas nós temos que deixar um pouco de lado a Bíblia e temos que seguir as ordens que nos é estabelecida. E aquilo me chocou muito. Eu falei: mas eu não estou aqui para seguir a Bíblia, não estou aqui para aprender e viver o que a Bíblia ensina, praticar o que a Bíblia ensina. E sim, nós estamos aqui para isso, mas acima disso nós temos as nossas ordens, as nossas regras, que nos é vindo de Roma, do Vaticano, né? Quer dizer, a igreja acima da Bíblia, pelo que eu estou entendendo. As ordens e os dogmas e as doutrinas da Igreja Católica estariam superiores à Bíblia. Sim, é isso que justamente ele me passou. E com isso, então, eu comecei a questionar mais coisas. Então, eu comecei a ler a Bíblia e encontrar muitos ensinamentos ali do que desagradava a Deus, do que Deus não aceitava, era uma abominação. E dentro ali do seminário nós praticávamos isso, né, dentro do próprio catolicismo. Então isso me levou a, vez por outra, me encontrar com o reitor e eu queria respostas para isso. Eu queria explicação para isso. Mas nunca consegui ter explicação que me agradasse, que fizesse eu então aceitar o que ele me passasse. E eu estava pelo que a Bíblia dizia. Então, devido a essas coisas, e por muitas vezes ter encontrado o padre bêbado na sacristia, por muitas coisas que eu vi lá dentro, eu acabei me desanimando com o passar dos meses, aonde chegou o momento, terminando aquele período, chocado com tudo o que eu vi, eu pedi então, falei para eles que não voltaria mais ao seminário. Isso chocou demais o reitor. Ele disse: não pode ser, você não pode fazer isso, você é a pessoa que, onde mais aqui nós estamos crendo que você vai se tornar um sacerdote, porque você demonstra isso na tua vida, demonstra isso na tua dedicação, na tua fidelidade, no teu desejo em agradar a Deus. Mas como eu não consegui respostas, e vi então que havia muitos erros ali, que a Bíblia condenava, eu acabei decidindo de vez em não retornar mais ao seminário. Difícil foi chegar para o meu pai e minha mãe. Por quê? Minha mãe,
era o sonho dela que eu me tornasse um padre. E meu pai, que outrora era praticamente um ateu, e uma pessoa difícil de se conviver com ele, justamente pelo fato de não ter Deus na sua vida, ele bebia muito, ele tinha muitos casos extraconjugais, coisas difíceis que aconteceram em nossa vida por esse motivo. Mas quando eu me decidi para o seminário, ele acabou lendo a Bíblia. E na sua busca do conhecimento, e queria realmente procurar na palavra de Deus se existia realmente Deus, pelo fato então de eu ter ido ao seminário, ele começou então a ler a Bíblia, a buscar, e começou a crer em Deus. E nesse tempo, nesse período que eu estava longe de casa, no seminário, ele se dedicou no catolicismo. Ele acabou se tornando irmão do Santíssimo, fez cursilho na Igreja Católica, e nessa dedicação dele, onde ele passou então a crer em Deus, e queria agradar a Deus, ele largou de beber, ele por si só largou de fumar, e coisas que ele não via nos demais, mas ele, então, quando ele realmente passou a crer em Deus, teve um desejo nele de agradar a Deus com a sua vida. E com isso, então, ele largou de tudo. Largou com as suas relações essas conjugais, ele largou de beber, largou de fumar e se dedicou na leitura da palavra de Deus, tal qual eu estava fazendo no seminário. Mas agora, chegando em casa, falando para ele que não ia mais para o seminário, ele se esticou também. Porque minha ida para o seminário levou ele a buscar a Deus, crer em Deus. E agora com a sua saída está o risco dele sair também. Exatamente. E o que é que aconteceu? Ele saiu? Não, o que aconteceu, reverendo, foi o seguinte. Ele então entendeu minha posição. Falei, olha, pai e mãe, eu vou ser sincero para vocês, não querendo abalar vocês, porque o pai agora que está aí dedicado, eu não vou deixar de ser católico, mas o que eu estou vendo, que se eu continuar no seminário, é mais difícil encontrar salvação do que aqui fora. Falei para eles. Então vai ser mais fácil encontrar minha salvação fora do seminário do que dentro do seminário, porque eu aprendi a fazer coisas que a Bíblia condena, que a Bíblia não aceita. Então eu prefiro sair do seminário. Então eles entenderam, aceitaram a minha situação. O padre, que era o encarregado dos coroinhas, foi até em casa, conversou comigo, não aceitou minha posição. Veio o reitor do seminário aqui de Curitiba conversar comigo, da igreja, da paróquia, onde a gente ali, nós éramos membros, né, participávamos. Mas eu expliquei para eles que realmente não queria retornar mais, não ia mais, e não teve como eles tentar me convencer a retornar para o seminário. Com isso tudo, então, eu já não era mais aquela pessoa assídua na igreja como antes, porque quando coroinha eu ia em todas as missas, quando via as santas missões, os meus padres missionários de fora fazer trabalhos evangelísticos, e ou mesmo de madrugada realizar aquelas campanhas às 5 horas da manhã, andando pela rua, rezando pela rua, eu sempre estava presente. Depois que saí do seminário, eu decidi então não mais participar de nada, ia na missa apenas uma vez por semana, mas não deixei de ser católico. Nesse inteirinho, reverendo, meu pai e minha mãe continuou fazendo suas reuniões, seus cursilhos, nas suas participações, meu pai dentro dos irmãos dos Santíssimos, né? E minha mãe dentro do trabalho com as mulheres, que era a zeladora das capelinhas. Nisso tudo, então, meu pai começou a se dedicar mais ainda na palavra de Deus. Tanto que quando eles faziam as reuniões deles com os irmãos do Santíssimo, quando eles iam ler a Bíblia, eles estavam tomando uísque, fumando, o padre também. Sim. Meu pai, ele questionava aquilo, olha, por favor, se vocês querem fumar, beber, então vamos parar aqui agora, vai todo mundo lá para fora, pode fazer o que quiserem, mas não com a Bíblia aberta. Vamos respeitar a palavra de Deus, veja o zelo dele. Um obreiro chamando, nem era obreiro, né? Mas vamos dizer que era obreiro, que ele estava dedicado, chamando a atenção dos padres. Exatamente. E eles começaram a olhar para o meu pai já com indiferença. Ele disse assim, por favor, nós estamos num momento de meditação de uma palavra santa, então vamos respeitar esse momento. E isso então ele começou a criar inimigos. Olha só. Ali dentro. Pessoas começaram já a evitar ele, se afastar dele, começaram a desprezar ele.
nas demais reuniões. E o que aconteceu, reverendo? Meu pai teve um sonho. E neste sonho, apareceu uma fila enorme. E no final desta fila, ele viu um trono branco. E quando ele viu aquele trono branco, ele chegou no final da fila e disse: quem é aquele? Assim, aquele é Jesus. Aí ele disse: não, mas é com ele mesmo que eu quero falar. Isso por quê? Antes de dormir, ele fez uma oração. Não mais rezou, mas ele orou e pediu: Deus, mostra-me a igreja verdadeira. E aonde eu devo ir, aonde eu devo buscar a ti. E aí ele teve esse sonho. Então, quando ele viu aquela fila e falaram para ele que aquilo era Jesus, ele foi em direção daquele trono. E quando ele, cortando a fila, se aproximou do trono, ele viu um clarão, não viu nada. E de repente uma voz veio daquele trono branco e disse: estás lendo o evangelho para vires a mim. Aí então ele parou onde ele estava, mas perguntou: mas Jesus, qual a igreja verdadeira? E a resposta veio de novo: estás lendo o evangelho para vires a mim. Por 3 vezes aconteceu isso. E na 3ª vez, ele acabou se acordando e estava chorando na cama. Isso foi num domingo de manhã, pela manhã. Ele se levantou, como de costume, havia festa na igreja católica, ainda havia um novo prédio, né, um novo templo ali que estava sendo construído, estava semi-pronto. E ali, dentro daquela nave da nova igreja que estava sendo construída, eles iam fazer a festa e bingos, e vender cerveja, bebidas. Meu pai já uma semana antes tinha questionado aquilo e falou assim: mas como que nós vamos fazer bingo e vender bebidas alcoólicas dentro da igreja, um lugar que já estava sendo, já havia sido rezada uma missa ali, e um lugar que ia ser reservado para cultuar a Deus. Meu Deus. E ele questionou aquilo, mas não deram importância àquilo que ele falou. Então ele foi assim mesmo, como de costume, foi lá, foi participar, colocaram ele então numa banca fora da igreja, para ele cuidar lá de uns sorteios, né, uma banca que havia uns sorteios ali, uma participação. E ele vendo tudo aquilo, ele começou a se sentir mal. E aquele sonho ficou na sua cabeça. E de repente ele falou com uma pessoa que estava ao lado dele, que também participava dos irmãos do Santíssimo. E ele foi conversar com a pessoa respondeu grosso ele, com estupidez, porque aquela pessoa também já estava evitando ele, contrariado com ele pelas suas contradições ali. Com aquilo tudo, ele viu tudo aquilo, assim: quer saber, não quero mais nada disso. E jogou o giz no chão e foi embora. De repente, eu vejo meu pai chegando em casa e disse: eu nunca mais piso na igreja católica. E com aquilo, reverendo, no outro dia, ele com aquele sonho, ainda dentro, mexendo com ele, né, lembrando do que Jesus disse: está lendo o evangelho para vires a mim. Ele pegou a Bíblia numa segunda-feira à noite e pensou: eu vou numa igreja. Veja agora, interessante, reverendo, que meu pai odiava crente, odiava evangélico. É assim, né? Ele não suportava. Nós fomos criados assim. E tanto que meu pai, algumas vezes, alguns evangélicos iam distribuir folhetos, meu pai xingava eles, atropelava. Uma vez pegou uma ripa e correu atrás de um e disse: nunca mais me apareça aqui. Que isso? Ele não suportava crente. E de repente ele saiu naquele dia, não falou nada para nós, e foi à tardezinha em direção de uma igreja. Ele lembrou que tinha uma igreja da Assembleia de Deus a 2 quadras da nossa casa. E ele pegou a Bíblia e foi lá. Quando chegou lá, estava acontecendo uma reunião ali dentro. Então eles estavam com a porta fechada, uma porta de vidro. E ele quis entrar naquela reunião. E o diácono que estava dentro barrou ele e disse: não, o senhor é membro daqui? Eu disse: não, não sou membro. Não, então o senhor não pode entrar independentemente, porque hoje é uma reunião de diáconos e obreiros. Ele disse: não, mas eu preciso entrar na igreja, eu vim aqui porque estou necessitado de Deus. E o diácono não quis deixar ele entrar. Ele falou: não, hoje é estudo bíblico para diáconos, obreiros, mas é isso que eu preciso de estudo bíblico. Olha só. De repente, uma pessoa lá dentro que conhecia o meu pai, que na verdade era barbeiro do meu pai,
porque ele também era policial, né? Meu pai também era policial. E quando aquele homem viu meu pai, chamava de seu Paulinho, né? A gente conhecia ele como seu Paulinho. Viu meu pai, chegou lá, não, deixa o seu João entrar, pode deixar. Porque ele conhecia meu pai, sabia que meu pai estar ali era um milagre. Era um milagre. Porque meu pai nunca aceitou de que ele pregasse para ele, nunca. Olha só. Ele cortava o cabelo porque era conhecido no quartel. Mas sem tocar nesse assunto. Sem tocar nesse assunto. Quando ele viu meu pai ali, ele disse, não, me deixa esse homem entrar. Claro. E meu pai entrou. E participou tudo, terminou, ele foi embora. Não contou nada para nós. No outro dia, que era na terça-feira, ele ficou sabendo que haveria um culto na terça-feira. Ele disse, eu vou retornar à igreja. Reverendo, aconteceu algo que quando ele estava indo em direção da igreja, uma quadra antes, ele lembrou que tinha uma igrejinha de madeira na metade daquela quadra, se entrasse ali. E ele sentiu o Espírito de Deus dizer, vai nessa igreja. E ele foi. E ele entrou naquela igreja, reverendo, e ali ele encontrou a verdade. Mas agora nós só vamos saber disso no próximo bloco, tá certo? Amém. Estamos aqui. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já. Estou aqui com o pastor Dr. Amaury Borges, em Curitiba, no Paraná. Eu volto já. Chegou a Bíblia Anotada Monoteísta, a primeira Bíblia unicista do mundo. Uma Bíblia cujas anotações e estudos tratam unicamente sobre o monoteísmo bíblico, a unicidade de Deus, seu conteúdo. Edição Almeida, revista e corrigida de 1819. Mais de 700 versículos em negrito sobre a unicidade de Deus. Comentários explicativos dos versículos em negrito. Comentários sobre o monoteísmo bíblico. Todas as introduções dos livros da Bíblia dão ênfase ao monoteísmo. Estudo Verdade Revelando História Pós-Apostólica, onde mostra o período das modificações doutrinárias e as infiltrações que ocorreram no cristianismo. E ainda, provas documentais sobre as adulterações de textos. Instrução de uso da Bíblia. Lista dos versículos anotados, índice dos tópicos da verdade revelada da história pós-apostólica e índice dos tópicos da verdade revelada bíblica, que facilita um estudo dinâmico sequencial para um profundo aprendizado e muito mais. Adquira hoje mesmo a Bíblia Monoteísta, anotada pelo doutor e pastor Amaury Borges, PhD em Teologia. Entre em contato através do telefone operadora 041 96131907. E-mail evanborges@yahoo.com.br. Bíblia Anotada Monoteísta, a Bíblia do Povo de Deus.